Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Glorifico, exalto, adoro o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, pelo privilégio de estar aqui com você, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos em uma mesa e nessa mesa tem banquete. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, nós vamos desfrutar do banquete de Deus para nós no dia de hoje, para a glória de Deus. Aleluia. Nós vamos nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando em 2 Samuel, no seu capítulo 5, versículo 11. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: Irão, rei de Tiro, ele enviou mensageiros a Davi, e também madeira de cedro, e carpinteiro, e pedreiro, que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltaram o seu reino por amor do seu povo. Amém? Nós vemos aqui Irão. Irão, ele era rei de Tiro, e ele então enviou mensageiros a Davi. Aleluia, glória a Deus. E junto com esses mensageiros, ele enviou também madeira de cedro, e carpinteiro, e pedreiro. E esses carpinteiros e pedreiros, com essas madeiras de cedro, edificaram uma casa para Davi. Ou seja, construíram uma casa para Davi. E assim reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltaram o seu reino por amor do seu povo. Assim, Davi, ele teve certeza, aleluia, de que o Senhor havia realmente ungido ele como rei de Israel. Assim, ele ainda tinha certeza. Ele teve, então, certeza. Por quê? Um rei, aleluia, o rei de Tiro o presenteou com uma casa, com a construção de uma casa. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui então que o Senhor, ele era com o rei Davi. Aleluia, glória a Deus. E Davi então, ele teve essa certeza. E Deus, ele te ungiu. Você é ungido de Deus. Você é ungida de Deus. Você não veio ao mundo tão somente para sobreviver. Você não veio tão somente para vegetar. Não. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, ele tem um propósito grande na sua vida. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, ele tem sonhos para você viver para Ele e para a glória do nome dEle. O Senhor, ele tem projeto com você aqui na terra. Aleluia. E ele vai confirmar para você. Aleluia, glória a Deus. Ele vai confirmar para você que ele é com você. Aleluia. Que ele tem um propósito com você aqui na terra. Ele não vai te deixar com dúvida. Com Deus é sim ou não. Diante desta palavra, eu vejo que Davi, aleluia, mesmo ali recebendo Samuel na casa de seus pais,
mesmo sendo chamado por Samuel na casa de seus pais, mesmo sendo honrado pelo sacerdote Samuel na casa de seus pais, porque o sacerdote Samuel, por ordem de Deus, foi à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir Davi como rei de Israel. Aleluia, glória a Deus. E quando Samuel chegou lá, o pai de Davi, que era Jessé, o recebeu com honrarias, o recebeu com respeito, aleluia, o recebeu com temor, aleluia. E Samuel, então, revelou ao pai de Davi, que estava lá para ungir um dos filhos dele como rei de Israel. Deus havia mandado, Deus havia ordenado. E há uma ordem de Deus sobre a sua vida, uma ordem de unção de Deus sobre a sua vida. E essa ordem, ela tem que ser cumprida. Aleluia. E você muitas das vezes vai sofrer, tem sofrido perseguição. Aleluia. Por conta da ordenança de Deus sobre a sua vida. Por conta da unção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Mas essa perseguição, aleluia, esse decreto de morte, aleluia, cantará Manai, contra você, não vai impedir os sonhos e os projetos de Deus de se concretizar na sua vida. Não vai impedir você, a ordem de Deus de ser cumprida na sua vida. A ordem de Deus, a sua vida, ela será cumprida. Então chega Samuel na casa de Jessé, dos pais de Davi. Revela para o pai de Davi o mistério de Deus com os dele. Aleluia, glória a Deus. E o pai de Davi, então, começa a chamar todos os irmãos de Davi para ser ungido. E Deus ali vai falando com Samuel, não é esse o meu escolhido. 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 Acabaram todos os filhos de Jessé. Assim pergunta Samuel. E então o pai de Davi lembra de Davi. Então Jessé, que é pai de Davi, lembra de Davi que está no campo cuidando das ovelhas. Davi estava em ativa, Davi estava trabalhando. Aleluia, cantará Manai. Davi estava em obediência ao seu pai quando foi ungido por Deus, rei de Israel. Então Samuel diz a Jessé, vai chamar o menino. Nós não vamos sentar à mesa para comer, para cear, enquanto ele não chegar. E assim, Jessé manda chamar Davi. Davi vem, e quando ele vem, o Senhor já confirma no coração de Samuel, é esse o meu escolhido. Aleluia. Davi é ungido rei de Israel. Aleluia. Cantará Manai. E assim, depois de ser ungido rei, é que eles sentam à mesa para cear. Aleluia, glória a Deus. E aqui nós vemos o rei de Tiro, Irão. Ele honrando Davi com uma casa, edificando uma casa para Davi. Ele mandou para Davi os materiais para construção, que foi madeira de cedro, e mandou também carpinteiro e pedreiro para estar edificando a casa para o rei Davi, honrando o rei Davi. E isso aconteceu, aleluia, com a permissão de Deus, para que Davi tivesse certeza do chamado de Deus para com a vida dele. Aleluia, glória a Deus. Então eu vejo aqui que Davi, no coração dele, lá no íntimo, ainda
havia dúvida. Aleluia, glória a Deus. Ainda havia dúvida, aleluia, do chamado de Deus para ele. Aleluia. E por isso, então, Deus falou com o rei. Aleluia. Deus incomodou o rei. Deus convenceu o rei. Aleluia. A enviar mensageiros a Davi e a presentear Davi. Aleluia. Com a edificação de uma casa. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele vai confirmar para você que ainda tem dúvida do chamado de Deus para sua vida, do propósito de Deus para você aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Cantará, basuri, me andarai. Você que ainda tem dúvida da obra que Deus tem para fazer com você, através de você aqui na terra. Deus, ele vai enviar mensageiro. Deus, ele vai incomodar, ele vai falar com o rei. Aleluia, cantará manai. Para que você não venha ter mais dúvida, mas que você venha ter certeza do chamado de Deus na sua vida. Deus vai confirmar para você o chamado, o propósito dele com você aqui na terra, que é grande. Cantará manai, surimi andarai. Nós vemos aqui versículo 12 do capítulo 5 de 2 Samuel. Reconheceu Davi, foi Davi que reconheceu. Depois dessa atitude do rei de Tiro, de edificar uma casa para ele, honrando ele. Aleluia, glória a Deus. Davi, então, ele reconheceu que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. O reino de Davi, ele foi exaltado por amor ao povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele ama o seu povo. E ele, então, ele exalta o seu reino por amor ao seu povo. Olha o amor de Deus. O amor de Deus, o cuidado de Deus com o povo dele. O amor de Deus, o cuidado de Deus com você. Ele então exalta o seu reino para a glória de Deus. Amém? Não tenha mais dúvida que seja confirmado o ministério do Senhor na sua vida. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.